Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar sobre Amasa Lyman, um nome bem comum aí de encontrar nesses nossos estudos da história da Igreja, né? Vamos dar uma olhadinha. Ele nasceu em 1813, no estado de New Hampshire. O nome completo dele é Amasa Mason Lyman. Esse Mason é sobrenome da mãe dele. Ele faleceu com 63 anos. Foi em fevereiro de 1877. Morreu ali no território de Utah mesmo. E olha que engraçado. 1877 é o mesmo ano que faleceu o Brigham Young. Bom, na lista de esposas, eu tô vendo aqui 8 esposas, olha só, 38 filhos. Dá uma olhadinha assim num contexto geral, qual foi a participação dele na igreja. Quando Orson Pratt foi excomungado da igreja, 1842, que o Amasa Lyman entrou como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Então saiu Orson Pratt, entrou Amasa Lyman. Agora olha só que curioso, o Orson Pratt ele foi expulso da igreja ali, né, 1842, mas pelo jeito ali, né, resolveram o problema e o Orson Pratt voltou. Só que daí o Orson Pratt volta e a gente já tem o Amasa Lyman, o Quórum dos 12 tem que ter 12, como é que fica? Aí eles queriam colocar o Orson Pratt de volta. Pois é, olha só. Janeiro de 1843, aí deu uns 6 meses de apóstolo, o Amasa Lyman foi excluído do quórum devido ao excesso de apóstolos ocasionado pela readmissão do Orson Pratt ao quórum. Que legal, quórum. Essa eu nunca tinha ouvido. É engraçado, né? Deus estava ali, né, passando revelação para uma primeira presidência e mais 12 apóstolos, 15 pessoas recebendo revelação. Para mim tá parecendo que eles foram meio precipitados aí na excomunhão do Orson Pratt, né? Porque se precisou de 6 meses para o cara aí se reconciliar, acho que qualquer conversinha tinha resolvido, né? Ou, por exemplo, né, como aconteceu quando o Orson Hyde e quem mais? Teve mais alguém? Thomas B. Marsh? Foram excluídos e eles voltaram para a igreja, eles não voltaram a assumir o cargo deles. Se eles voltassem para o Quórum dos 12, eles tinham que voltar para o final da fila e tal, né? Pois é. Bom, 1844 Joseph Smith morreu, Brigham Young estava tentando reorganizar essa primeira presidência, Quórum dos 12, ou reorganizar a igreja, né, como um todo. Então, outubro de 1845, o Amasa Lyman foi chamado novamente para o Quórum dos 12, nessa reorganização aí feita pelo Brigham Young. Ele ficou 22 anos aí como membro do Quórum dos 12 Apóstolos até ser expulso, pois é, em outubro de 1867, 10 anos antes aí do falecimento dele, ele foi expulso. Vamos dar uma olhadinha ao motivo: despojado do apostolado e da posição no Quórum dos 12 por ensinar repetidamente doutrinas falsas. Tô curioso, vamos dar uma olhadinha aí qual que foi a motivação em detalhes, para não perder muito tempo. Chat. Ele começou a ensinar que a expiação de Cristo não era essencial para a salvação, o que contrariava a doutrina central da igreja. Vamos dar uma olhadinha se tinha mais alguma coisa. Ó. Ele foi expulso então por causa dessa crença. Assim que ele saiu, ele já se associou a um novo grupo
liderado por Joseph Morris, os Morisitas. E depois ele se juntou à igreja reorganizada, a igreja da Ema. Ele morreu 10 anos depois disso, né, 1877, a família dele tentou restaurar o nome dele na igreja, né? Não sei se conseguiram, mas é o que está escrito aqui. Estou tentando dar uma olhadinha se tinha mais algum ensinamento conflitante, porque não é possível, cara. O cara não acreditava direito na expiação de Cristo. Não podia abrir mão, não podia só ficar quieto sobre isso, tinha que criar um conflito ali para ser expulso da igreja? Vamos ver. Ele acreditava um pouco numa questão espírita. Ideias próximas ao racionalismo e espiritismo. Isso também estava nas pregações dele. Aproximação com ideias racionalistas que enfatizavam a lógica e a razão acima da revelação divina tradicional. Pois é, né? Não vou julgar ele, porque essa revelação divina ali na época, nossa senhora, mas estava muito furada. E ele também tinha um conflito ali com a liderança de Brigham Young, né? Ele não se rebelou diretamente, mas assim, não curtiu muito a ideia do Brigham assumir a liderança ali. Isso acabou criando um conflito também que contribuiu para a excomunhão dele da igreja. Tá, vamos voltar um pouquinho na história dele. O nosso Laiminho, ele nasceu de Roswell Lyman e Martha Mason, são os pais dele. Num belo dia ali de 1832, uns missionários viajantes da igreja chegaram lá a ensinar, e esses missionários eram Orson Pratt e Lyman e Johnson. Engraçado, o primeiro nome desse outro cara aqui é Lyman, e ele batizou essa família Lyman aí. E outra coisa curiosa também é que quando Orson Pratt foi excomungado da igreja, quem pegou o lugar dele foi esse Amasa Lyman aí, que ele próprio batizou e ensinou. Ele não morava perto de Palmyra não, nessa época a igreja estava em Palmyra, Nova York, onde Joseph Smith, Martin Harris estavam, né, situados. O Lyman teve que viajar 370 milhas, isso daí dá quase uns 500 quilômetros. Agora, que azar que esse Amasa Lyman teve, porque olha, ele viajou 500 quilômetros para conseguir encontrar... Cara, 500 quilômetros é muita coisa. Caramba. Mas tá bom. Ele estava onde? Vamos dar uma olhadinha aqui. New Hampshire. Né? Então ele foi até Palmyra, Nova York, para encontrar Joseph e a igreja. Quando ele chega lá, ele descobre que Joseph já tinha saído, cara. Ele nem estava mais lá. Tinha se mudado para Ohio. E ainda pior... Joseph mudou para Ohio, mas não estava em Ohio, ele estava em Missouri agora visitando. O Laiminho não estava podendo fazer essa viagem aí, né, completar com mais um tanto aí. Bom, ele teve que trabalhar, arranjou um trabalhinho temporário. Vamos ver, com o Thomas Lackey. Ele comprou a fazenda do Martin Harris, né, que o Martin Harris tinha vendido ali para juntar o dinheiro para a publicação do Livro de Mórmon. Então esse Thomas Lackey empregou o Laiminho, que estava querendo levantar uma grana para poder continuar com a viagem ali, encontrar Joseph Smith e a igreja. Mas ele conseguiu juntar uma grana, aí ele viajou um pouco de barco, um pouco a pé. Ele chegou até Hiram, lembra Hiram? É a casa daquela família Johnson, onde Joseph e Sidney Rigdon levaram o piche pena, né? Bom, o Laiminho chegou lá e conheceu o John Johnson, que era o dono da casa, né, onde Joseph estava morando. E olha só, ele descobriu que esse Johnson aí que ele conheceu não era ninguém mais, ninguém menos do que o pai do missionário que tinha batizado ele algum tempo atrás. Olha que legal, quem que era? É o Lyman e Johnson. Já se enturmaram, né? O Johnson contratou ele e deixou ele morar ali na casa, né? Então vem trabalhar aqui na minha fazenda, mora aqui com a gente. Isso tudo foi em 1832, tá? Ele se batizou em abril, né? Já se mudou, já fez toda essa viagem, já tentou encontrar. E quando ele chegou aí, vamos dar uma olhadinha em Hiram, ele chegou em junho, comecinho de junho, e ficou até agosto. Joseph Smith voltou ali para Hiram, né? Que ele não estava, ele saiu, né? Depois ele voltou em julho.
1º de julho, então foi aí que o Laiminho conseguiu, então, finalmente conhecer o famoso, grandioso Joseph Smith. E que maravilha, olha só, e ali em agosto mesmo, Joseph Smith disse: "O Senhor requer os seus labores na vinha." Pois é, você está sendo chamado para ser um missionário da igreja, Laiminho. Obviamente, né, para ele é uma satisfação poder sair aí e trabalhar como um missionário também. Então, 23 de agosto, olha só, o cara se batizou em abril, fez todo esse rolê para chegar ali, conhecer Joseph, e já quando conhece Joseph, ali, 2 meses depois, já está saindo em missão. Vamos ver? Ele foi ordenado elder pelo próprio Joseph Smith e Frederick J. Williams. Ele serviu missão, vamos ver, leste dos Estados Unidos. O companheiro dele era o Zerubbabel Snow. Vamos conhecer esse Zerubbabel um pouquinho? Foi membro do Quórum dos 70. Trabalhou na Suprema Corte de Justiça do território de Utah. Foi um pioneiro mormon. Aí, ó, ele foi ensinado pelo mesmo Orson Pratt e Lyman Johnson em 1832, ó, na mesma missão. Ele era filho do Levi e Lucina Snow. Ah, então ele era irmão do Erastus Snow, que a gente já fez um episódio aqui. Então o irmão do Erastus foi companheiro de missão da Amasa Lyman. Inclusive foi batizado aí pelos mesmos missionários na mesma época. Bom, o Laiminho voltou ali da missão em maio de 1835, ele foi em agosto de 32, 2 anos e meio mais ou menos. Aí quando ele terminou, ele já voltou para Kirtland, Ohio, né? A igreja já estava ali. E ele chegou em maio de 1835 e já na conferência da igreja de junho, olha só, a conferência da igreja em junho, o Laiminho foi chamado para ser membro do Quórum dos 70. Em 1836, ele recebeu a investidura no templo de Kirtland. Ainda ali em 35, ele se casou com Louisa Maria Tanner, teve 8 filhos com ela. E em 44, né, 1844, ele aprendeu o princípio do casamento plural. Olha só como ele lembra dessa fase aí, porque a gente sabe que em 44 Joseph morreu, né? Ele falou, olha aqui: "Quando Joseph apertou minha mão calorosamente pela última vez e me disse: 'Irmão Amasa, vai e pratique os princípios que eu te ensinei e que Deus o abençoe.'" Né? Esses princípios aí eram o princípio do casamento plural. Então, logo, o Laiminho se casou ali com mais algumas esposas. Deonta Walker, Caroline Partridge, olha só, Partridge. Joseph casou com 2 Partridge, né? 2 irmãs, que eram filhas do bispo Partridge. Joseph casou com a Emily e Eliza Partridge, as 2 eram filhas do Edward Partridge. A Caroline era irmã delas. Inclusive, quando Joseph morreu, né, as esposas dele foram distribuídas ali pelo pessoal. O Brigham pegou a maior parte, né, mas a gente já viu em alguns outros episódios que alguns outros pegaram outras esposas dele. Em 1846, então, o Lyman se casou com a 4ª esposa, Eliza Maria Partridge, né, uma das viúvas de Joseph Smith. Então aí, ó, ficou casado com 2 irmãs, estava casado já com a Caroline, mas não foi só 4 não, ele casou com mais algumas, olha só: Paulina e Eliza Phelps, opa, William W. Phelps, que será que ele é, parente dela? Laiminho também casou com a Priscilla Turley e Cornélia Leavitt. Ah, pronto, aí ó, 1851, né, casou com a última esposa, então, da lista do harém dele, que era a Lydia Partridge. Olha só, 3ª irmã, 3 irmãs. O cara casou com 3 irmãs. Cara, que pilantragem é isso? Bom, enfim, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho sobre as missões que ele fez. Ele não fez só aquela missão lá no leste dos Estados Unidos, né, junto com aquele Snow. Não, ele fez algumas outras missões. Fez missão em Vermont, New Hampshire, Nova York, Wisconsin, Illinois, Tennessee. Olha só, bastante missão. 1838, o Lyman estava seguindo Joseph Smith para Far West, no Missouri.
Eles estavam mudando a sede da igreja, estava aquele alvoroço todo, depois daquela batalha, né? Os membros estavam sendo expulsos do Missouri, com aquela batalha de Crooked River, a gente já falou sobre ela. E então, em 1839, ele se mudou com a igreja, a sede da igreja ali para Nauvoo, Illinois. Olha, o cara era instruído aí, hein? Em 1841 ele foi nomeado como regente da então, né, recém-organizada Universidade de Nauvoo, olha só. Daí em 42 a gente sabe que ele entrou pro Quórum dos 12, né? Joseph teve um teretetê aí com Orson Pratt, né? Orson Pratt foi excomungado, daí o Laiminho entrou no lugar. Mas aí, ó, 5 meses depois, em 20 de janeiro de 1843, o Orson Pratt foi rebatizado, restaurado a sua antiga posição no Quórum dos 12. Como é que o Quórum dos 12 tem 13? Pois é, então o 13º apóstolo, Laiminho, foi excluído do Quórum. Lembra que a gente falou que Joseph estava chateado com o Sidney Rigdon? Eles não estavam se dando muito bem. E Joseph queria colocar o Amasa Lyman no lugar do Sidney. Não conseguiu, né? O Sidney fez um draminha lá no microfone, né? Lá no púlpito. Não deixou. Mas a gente sabe que Joseph gostava do Amasa, né? Ele queria o Amasa trabalhando com ele. Então o que ele fez? Ele colocou o Amasa Lyman como um conselheiro adicional aí na primeira presidência. Isso foi em fevereiro de 1843. Ele já era um apóstolo, né? Só que o que acontece? Ele nunca foi apoiado na conferência geral da igreja, né? Para essa posição. Geralmente era assim que acontecia. Ele foi chamado e ele ia ser apoiado, só que estava um alvoroço tão grande aí na igreja, inclusive Joseph morreu nesse alvoroço, que acabou nem dando tempo do Lyman ser apoiado na conferência. Bom, em julho de 1844, ele estava viajando, né, o Laiminho, quando ele soube que Joseph e Hiram tinham sido mortos ali pela turba na cadeia de Carthage. Bom, saiu correndo, né, voltou ali para Nauvoo, se encontrou com Brigham Young. A gente sabe que os apóstolos, eles estavam aí distribuídos, fazendo missão. Lembra aquela missão ainda, inclusive, ajudando na candidatura de Joseph? Pois é. Então, nem todos os apóstolos estavam por ali. Então, Brigham Young ele conseguiu reunir quem? Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, o Pratt e o Lyman Wigg. Ali também estava o Sidney Rigdon, o Amasa Lyman. Então, o Amasa Lyman ele era tipo um terceiro conselheiro na primeira presidência. Bom, ele ficou do lado do Brigham Young, né, como a gente sabe. Não estava ali 100%, mas ok. Obviamente, aí Brigham queria quanto mais apoio, aí, quanto mais força ele conseguisse, melhor, né? Então, ele já restaurou a massa aí para o Quórum dos 12 Apóstolos, né? Já em agosto de 44. A igreja foi reorganizada aí junto com o Brigham Young. Então, em 1847, o Lyman e todo esse grupo ali de Mormons pioneiros seguiram para o Vale do Lago Salgado, né? Que é Utah. Quando o Brigham chegou lá em Utah, ele tinha uma ambição bem grande de levar a igreja lá para a Califórnia, para a região mesmo da Califórnia. Tudo ali era meio Califórnia, não estava bem separado, né, como estados que a gente conhece hoje. Mas o Brigham Young ele queria um grupo de membros da igreja lá naquela parte principal da Califórnia. Então ele enviou 2 pessoas para liderar esse grupo de Mormons, né? Foram 400 Mormons para lá e acabou que em pouco tempo viraram 3.000. E quem liderou esse grupo foi o Lyman e um outro carinha chamado Charles C. Rich. Esse grupo se chamou, vamos ver, o condado de San Bernardino. Olha só, né? Pois é, mas esse cara aí, ele era forte, ajudou a fazer bastante coisa aí para a igreja. O que aconteceu? Por que esse cara foi expulso? Vamos dar uma olhadinha ali. Em 1860, Brigham Young nomeou 3 dos 12 apóstolos, que era então o Lyman, Charles C. Rich e o George K. Kennon, a gente já falou sobre o Kennon, para a presidência da missão europeia da igreja. Pois é, então, em março de 1862, o Lyman estava ali na Escócia, dando um discurso, né, um sermão, e nesse discurso ele falou que a expiação de Cristo não era real e nem necessária. Ah, pra quê? Nossa senhora, mas daí causou um alvoroço, né? Obviamente, não aconteceu a expiação de Cristo e também nem é importante para a história da humanidade? O que é isso? Bom,
Isso foi em 62, né? Em 67 que ele foi responder por isso. Imagina, 5 anos depois, olha só, parece que esse discurso parece ter sido esquecido por anos, porém, em 21 de janeiro de 1867, ele foi levado, né, à frente dos membros do quórum para responder por suas palavras heréticas. Agora, assim, cara, 5 anos para fazer isso? O que aconteceu? Estavam jogando para baixo do tapete? Será que aconteceu alguma outra coisa em 67 para eles terem puxado aí todo o histórico dele? Bom, sei lá, a gente nunca sabe, né? Essas fontes, né? Não sei se ela é apologética ou crítica. Tô pegando a informação aqui. Bom, ele foi levado para responder por causa disso. O Laiminho confessou, pediu desculpa pro quórum, né, dos 12 apóstolos, escreveu uma carta ali, né, que foi publicada no Deseret News. A princípio parece que foi resolvido. Só que daí, alguns meses depois, ele voltou a fazer um discurso e voltou a tocar nesse mesmo assunto que ele tinha ensinado ali em 1862. Ué, o cara pede desculpa, faz uma publicação e depois faz de volta? Meses depois? Bom, a igreja não gostou disso, né? Ele tinha pedido desculpa ali em janeiro de 67. Em maio de 1867 ele já estava vacilando de novo. Daí ele foi excomungado da igreja. Bom, ele ficou meio chateado, né? Ele continuou indo para a igreja, né, Sud, ali do Brigham Young, mas estava meio chateadão. E então, depois dessa aí, dele ser removido, o pessoal ter brigado com ele, ele começou, ao mesmo tempo que seguia visitando a igreja Sud, ele também começou a meio que visitar a igreja dos Godbeates. Lembra? Aquele William S. Godbey. Ele estava fazendo a igreja dele ali, então o Lyman meio que começou devagarinho a se associar com essa vertente. Isso aí estava acontecendo em 1870, né? A gente sabe que ele morreu em 1877. E aqui, ó, olha aqui, tá respondida a pergunta sobre se o pessoal conseguiu reassociar o nome dele na igreja. Pois é, olha aqui, ó. Ele teve vários filhos, né, que começaram a lutar para restaurar, né, as ordenanças do Amasa Lyman na igreja. Vamos ver, foi um bom tempo depois, né? Se ele morreu ali em 1877, foi só em 12 de janeiro de 1909, que então o presidente da igreja era o Joseph F. Smith. Ele reintegrou o Lyman póstumamente, obviamente, como membro da igreja e apóstolo, olha só, persuadido por afirmações de doença mental. Cara, olha, não cola. Pra mim não cola, pelo menos com o contexto que eu já adquiri sobre ele. Eu acho que o cara estava ciente do que ele estava fazendo. Porque aí, senão, qualquer pecado, qualquer coisa que qualquer um fizer, dá pra dizer que é uma doença mental, né? Enfim, ele teve alguns descendentes que foram alguns nomes notáveis aí na igreja. Vamos ver. Ele teve alguns parentes, né, descendentes que se tornaram apóstolos da igreja. Vamos ver, foi o Francis M. Lyman e o Richard R. Lyman. Os dois foram... Vamos ver, o Francis R. Lyman, o que ele era dele? Eu sei que o Richard era neto dele. Enfim, os dois foram apóstolos da igreja, inclusive o Francis foi presidente, chegou, né, a ser presidente do Quórum dos 12. E olha só, tem um nome conhecido nosso, né, da nossa época aqui, que também foi apóstolo e até da primeira presidência da igreja, até 2007, que é tataraneto do Amasa Lyman. Quem que é? Descobre aí. Até 2007, alguém que era da primeira presidência. Obviamente não tem o sobrenome dele, deve ser parente aí por parte de mãe, alguma coisa assim, né, de filha. Tataraneto dele era James E. Faust. O James E. Faust fez missão no Brasil, inclusive, né? Aí, ó, como curiosidade também, o neto do James E. Faust serviu missão na minha unidade ali em Curitiba. E eu fiz várias divisões com ele. Aí, ó, então era parente do Amasa Lyman. E olha só, teve um parente dele que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A gente já viu um outro, e pior que eu não vou lembrar quem era.
Eu acho que era o Oliver B. Huntington. A gente falou sobre ele e algum parente dele, vô, bisavô, assinou a Declaração de Independência. Então esse Amasa Lyman também teve um parente que assinou a Declaração de Independência. Vamos ver quem que era, Lyman Hall. Bom, vamos dar uma olhadinha no site do Joseph Smith Papers, se a gente encontra alguma outra informação que passou batido. Ele era membro da loja maçônica, né? Acho que a gente já tinha visto isso em algum episódio anterior. Ele saiu também em missão para arrecadar fundos para a construção do templo de Nauvoo. Olha só que engraçado, eles saíam pedindo dinheiro, missão de pedir dinheiro para a construção do templo, em outubro de 1841. Ele também foi membro do Conselho dos 50. Uma outra informação importante. Em 67, ele foi privado do apostolado, né? Ele foi expulso de membro do Quórum dos 12 e de apóstolo da igreja, mas ele continuava membro. Foi em 70 que ele realmente foi excomungado da igreja. Por isso que ele continuou visitando a igreja, né? Porque ele ainda era membro. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em investigações SUD, se a gente acha alguma coisa relacionada ao Amasa. Tem uma frase do Amasa Lyman em que ele cita ali, Joseph testava os santos dos últimos dias para certificar-se de seus testemunhos. Né? Amasa Lyman, da primeira presidência, relata: Joseph Smith testou a fé dos santos muitas vezes com suas peculiaridades. Certa vez ele havia pregado um poderoso sermão sobre a palavra de sabedoria e logo depois andou pelas ruas de Nauvoo fumando um charuto. Alguns irmãos foram testados, como fora Abraão na antiguidade. Olha só, que curioso, né? Site Vozes Mormons, eles têm algumas publicações que citam, né, o Amasa Lyman. Por exemplo, no episódio chamado Julgamentos do Assassino Mormon publicados. Eles estão falando sobre o massacre do Mountain Meadows, né, que a igreja tentou tirar, né, o nome dela da reta, se esquivar aí desse massacre. Então, olha só, né, teve um incidente ali, o pessoal morreu, então foi enviada uma equipe para analisar aquele massacre, né, e essa equipe incluía o apóstolo George Smith, né, George Albert Smith, que era o general, o general que estava ordenando o massacre. Foi lá para investigar, olha só, a gente não sabe o que aconteceu, vamos ver. Né? Então o George Albert Smith e o Amasa Lyman, eles chegaram, fizeram análise e eles concluíram nas investigações deles, né? Fizeram um relatório dizendo que quem que matou foram os índios Paiutes. E não só isso, ainda no relatório deles, eles elogiaram os Mormons por terem conseguido salvar 17 crianças, olha só. A igreja defendeu essa mentira aí por anos. Vamos dar uma olhadinha no site Mormon Think. Né? Tem uma citação do Amasa Lyman no Journal of Discourses, volume 7, página 299. Essa citação aí é de 1859. O Amasa está falando sobre a expiação de Cristo. Vamos ver o que ele disse? Podemos falar de homens sendo redimidos pela eficácia do sangue de Cristo. Mas a verdade é que esse sangue não tem eficácia para lavar nossos pecados. Isso deve depender de nossa própria ação. Nesse mesmo discurso, na página anterior, né, então na página 298, o Amasa estava falando assim, Jesus fez algo que trará salvação para mim e para você? O principal do que ele fez é que ele revelou o plano do Evangelho, o esquema de redenção humana, e se manifestou entre seus irmãos. E podemos dizer que ele fez muito mais, pois ele derramou seu sangue por isso. Assim como outros derramaram seu sangue. Mas o sangue de quem purificou você e eu? Dizem que foi o sangue de Cristo que purificou os pecados. Então, por que continuamos pecadores? É simplesmente porque o sangue de Jesus não nos purificou do pecado, porque ele não consegue nos alcançar. Aí numa outra publicação aqui no Mormon Think, eles estão falando sobre a prisão de Joseph. Quando Joseph estava preso, quem assumiu como porta-voz da igreja foi o Sidney Rigdon.
A gente tá falando da cadeia lá de Liberty. Bom, quando o Joseph voltou, né, conseguiu escapar da cadeia, o relacionamento dele com o Sidney Rigdon já não estava lá 100%. Então aí depois desse período em diante começou a se deteriorar, ficou pior. É aí nesse período de Nauvoo, na verdade. Então o Joseph começou a tirar, né, Rigdon dos assuntos administrativos da igreja, né, dar pouquinha responsabilidade para ele, né, mandou o Sidney Rigdon lá para Pensilvânia, Pittsburgh, que era de onde ele tinha vindo. Ele também estava com um pouquinho de problema de saúde, né, o Rigdon. Então ali naquela época, 1843, como a gente citou, Joseph estava querendo colocar o Amasa Lyman, né, na primeira presidência, e tirar o Rigdon, mas a gente viu que ele não conseguiu, né, porque o Sidney chegou lá, né, fez um discursinho, conseguiu se manter pela votação dos membros. Quando isso aconteceu, Joseph ficou chateado, né, com essa votação aí de manter o Sidney Rigdon na primeira presidência. Então o Joseph foi lá, né, e deu um discurso. Ele falou assim: eu tentei tirar Sidney dos meus ombros, mas vocês colocaram novamente. Vocês podem carregá-lo, eu não. Bom, o que é engraçado, né, porque Joseph, quando ele foi fazer a campanha para ser presidente dos Estados Unidos em 1844, ele colocou o Sidney Rigdon para ser o vice-presidente. Como é que é isso? Tava chateado, não estava mais aguentando o Sidney, mas chega lá e coloca ele como vice. Enfim, muito estranho. E uma última citação aqui que fala sobre o Amasa Lyman foi falado pelo Abraham B. Smoot em junho de 1864. E ele mostra mais um motivo aí por que o Amasa Lyman foi excluído da igreja, né? Mais um conflito. E ele disse assim: a doutrina pregada pelo presidente Young por alguns anos atrás, onde diz que Adão é nosso Deus e que nós devemos o adorar, a maior parte das pessoas acreditam nisso, mas alguns outros encontram uma dificuldade. Amasa Lyman tropeçou nisso, ele não acreditou. Ele não acreditou na expiação de Jesus. Orson Pratt também disse ao presidente Young que ele não acreditava nisso. Essa não é a maneira de agir. Não devemos nos permitir alimentar uma dúvida. Olha só. Tem que aceitar tudo, cara. É engraçado, né? Porque a igreja hoje nega. Aqui na época, o Elder, né, membro do Quórum dos 12, estava dizendo, ó, não deixem essa dúvida ser alimentada, né? Adão é nosso Deus, é o único Deus que a gente tem que adorar. Que engraçado, né? Olha só. Ele falou, não devemos nos permitir alimentar esta dúvida. Não somos responsáveis em pontos de doutrina, e se o presidente fizer uma declaração, não é nossa prerrogativa contestá-la. Pessoal, é isso aí. Tudo que eu consegui encontrar sobre o Amasa Lyman. Para quem está curioso, né, quanto tempo ainda vai levar falando sobre personalidades SUD, eu tenho mais 2 na lista. Quem sabe pode aparecer mais um no máximo, mas aí são mais 2, e aí a gente vai partir para um outro assunto. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!